Conheci o canal de vocês recentemente e bastaram alguns episódios para eu me tornar fã do conteúdo, principalmente porque gosto muito das histórias que narram. Por isso, decidi compartilhar uma experiência que aconteceu em agosto de 2025. Tudo começou em uma noite, por volta das 8 ou 9 horas. Minha família e eu estávamos assistindo televisão quando, de repente, ouvimos vários cachorros latindo desesperadamente bem em frente à nossa casa. O barulho continuou por 1 ou 2 minutos, então saí para ver o que estava acontecendo. Assim que me viram, os 5 cães que faziam toda aquela confusão saíram correndo. Foi então que encontrei a nossa gata cambaleando em minha direção. Ela miava com dificuldade, respirava de forma ofegante, estava coberta de baba e tinha várias mordidas espalhadas pelo corpo. Era evidente que aqueles cães a haviam atacado. Corri para ajudá-la e a levei para dentro de casa, na esperança de que ainda pudéssemos salvá-la se agíssemos rápido. Infelizmente, apenas 5 minutos depois ela morreu. Aquilo foi um golpe devastador para toda a nossa família. Nós a havíamos adotado quando eu tinha apenas 2 anos de idade e ela fazia parte das nossas vidas desde então. Mais do que um animal de estimação, ela era um membro da família. Sua perda deixou um vazio enorme dentro de casa. 2 dias depois da morte dela, aconteceu algo que até hoje eu não consigo explicar. Naquela manhã, minha mãe tinha levado meus irmãos para a escola, enquanto meu pai e minha irmã já haviam saído para trabalhar. Eu estava completamente sozinho em casa. Eram por volta das 9 da manhã e, como eu já tinha tomado café, resolvi voltar para a cama e dormir mais um pouco. Enquanto estava deitado de olhos fechados, comecei a me sentir muito estranho. De repente, surgiu uma dor leve que se espalhava pela cabeça, pelo pescoço e até por alguns dentes. Ao mesmo tempo, comecei a ouvir um som constante, parecido com uma mistura de apito e zumbido. Esse ruído fazia com que eu abrisse os olhos por alguns segundos. Mas eu mal conseguia mudar de posição antes de voltar a adormecer, como se estivesse apenas parcialmente consciente ou completamente atordoado. Isso aconteceu várias vezes. Até que, em determinado momento, comecei a perceber algo que era extremamente familiar. Ouvi um ronronar bem ao lado do meu ouvido. Logo depois, senti alguma coisa lambendo o meu cabelo. Era exatamente o que a nossa gata costumava fazer quando eu tentava dormir. Ela se aproximava, ronronava e lambia meu cabelo como se estivesse limpando outro gato. Por isso, quando reconheci aquele som e senti exatamente o mesmo gesto, abri os olhos de repente. Foi então que percebi que estava completamente paralisado. Eu conseguia mover apenas os olhos. Nada mais. Por mais que tentasse me levantar ou mover os braços e as pernas, meu corpo simplesmente não respondia. O mais inquietante era que, mesmo completamente acordado, eu continuava ouvindo o ronronar e sentindo as lambidas na minha cabeça. Por causa da posição em que eu estava deitado, conseguia enxergar apenas uma pequena parte dos meus ombros pelo canto dos olhos. Tentei olhar um pouco mais para o lado, procurando algum pelo, uma cauda ou até mesmo uma sombra que pudesse confirmar que minha gata estava ali comigo. Mas eu não consegui ver absolutamente nada. Permaneci naquele estado por cerca de 5 minutos. Então, de repente, o ronronar e a sensação das lambidas simplesmente desapareceram. Naquele mesmo instante, recuperei os movimentos. Sentei rapidamente na cama e comecei a procurar qualquer sinal de que alguma coisa tivesse estado no meu quarto. Mas não havia nada. Passei a mão no cabelo para verificar se ele estava molhado pela saliva dela. Porém, estava completamente seco. Depois disso, nunca mais consegui voltar a dormir naquele dia. Levantei, tentei me distrair e, desde então, nunca consegui deixar de pensar no que aconteceu. Eu sei que tudo isso pode ter sido apenas parte do processo de luto, combinado com uma alucinação auditiva e sensorial durante um episódio de paralisia do sono. Eu sei. Talvez minha mente estivesse apenas tentando aceitar a perda e encerrar aquele ciclo. Mas, sendo completamente sincero, uma parte de mim ainda prefere acreditar que naquela manhã, minha querida companheira voltou apenas para se despedir de mim uma última vez.
Oi, diário e amigos inscritos. Um grande abraço para vocês desde a Fazenda Pedra Rosa. Gostaria de compartilhar uma experiência breve, mas muito significativa que vivi há alguns anos. Neste mês de julho, completam-se 3 anos desde o falecimento do meu irmão mais velho. Como muitos podem imaginar, ou talvez saibam por experiência própria, quando já passaram por uma perda tão próxima, é muito difícil explicar em palavras o quanto esse tipo de ausência pode doer. No meu caso, isso é ainda mais difícil porque meu irmão sempre foi a pessoa que mais me incentivou a colocar a minha felicidade em primeiro lugar, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Algum tempo depois da partida dele, resolvi mexer em alguns dos pertences que havia deixado. Foi então que encontrei uma pequena caixa de som de um modelo muito bonito, que também funcionava como rádio e despertador. O problema era que ela estava sem todos os botões. Não era possível ajustar a hora nem trocar o modo de funcionamento manualmente. A única forma de fazer isso seria usando um controle remoto que, por mais que eu procurasse, nunca encontrei. Mesmo assim, achei aquele objeto muito especial. Então decidi colocá-lo como decoração em uma prateleira alta do meu quarto, já que, em teoria, ele não funcionava mais. Enquanto isso, eu continuava atravessando dias muito difíceis por causa do luto. Havia noites em que a insônia não me deixava descansar e a tristeza acabava tomando conta de mim por completo. Nesses momentos, meu único refúgio era assistir a vídeos no YouTube, tanto os de vocês quanto os de outros criadores de conteúdo. Sou muito grato até hoje pela companhia que me fizeram durante aquela fase tão escura da minha vida. A noite em que isso aconteceu foi uma daquelas em que eu estava especialmente vulnerável. Resolvi deixar o celular de lado e peguei um caderno para tentar distrair a mente. Eu fazia rabiscos aleatórios quando, depois de alguns minutos, comecei a falar em voz alta como se estivesse conversando com o meu irmão. Perdido nos meus pensamentos, disse que jamais esqueceria todos os momentos felizes que vivemos juntos. Também falei que realmente esperava que ele tivesse sido feliz durante a vida que viveu ao meu lado e ao lado do restante da nossa família. Aos poucos fui me abrindo ainda mais. No fim, pedi que, por favor, ele me desse algum sinal de que estava bem, onde quer que estivesse, porque saber disso me ajudaria muito naquele momento. Foi então que algo aconteceu. A caixa de som que tinha pertencido a ele, aquela que estava sobre a prateleira, começou a emitir um som extremamente alto e irritante. Instintivamente, tapei os ouvidos. Depois de alguns segundos de completa confusão, percebi que aquele barulho era, na verdade, o alarme da própria caixa de som. Sem explicação alguma, ela havia começado a tocar exatamente naquele instante. Isso simplesmente não fazia sentido. Ninguém poderia ter programado aquele alarme porque, como eu disse antes, o aparelho não tinha botões e o controle remoto jamais apareceu. Além disso, fazia meses que ele permanecia naquele canto do meu quarto sem ligar uma única vez. Para falar a verdade, eu tinha absoluta certeza de que nem bateria ele ainda tinha. Então, da mesma forma repentina com que o alarme começou a tocar, ele simplesmente parou sozinho. Depois daquele acontecimento, passei muito tempo refletindo sobre o que havia acontecido. Quanto mais eu pensava, mais aquele susto inicial ia dando lugar a uma profunda sensação de conforto. Gosto de acreditar que meu irmão mais velho, que descanse em paz, ouviu o meu pedido e que naquela noite encontrou uma maneira de me responder. Uma forma de me fazer saber que ele estava bem. Acompanho o canal faz uns 3 anos e é um prazer compartilhar um relato com a comunidade do Diário. Bom, quando as pessoas falam de suas avós, quase sempre lembram de momentos felizes. No meu caso, foi diferente. Minha avó Guilhermina era uma pessoa má. Ela nunca gostou da minha mãe. Desde que me lembro, tratava minha mãe como se ela fosse um peso dentro de casa. Tudo começou porque minha mãe engravidou muito jovem e nunca quis revelar quem era meu pai. Eu acredito que ela soubesse exatamente quem ele era, mas levou esse segredo consigo até o último dia de vida. Foi por isso que cresci sem pai.
Naquela época, uma mulher que engravidava fora do casamento ficava marcada pela sociedade. As pessoas a julgavam e apontavam para ela como se já não tivesse o mesmo valor. Minha avó usou isso como desculpa para tornar a vida da minha mãe um verdadeiro inferno. Minha mãe era a caçula de 3 irmãos. Os outros 2 eram homens e já tinham suas próprias famílias. Cada um morava em seu sítio, construído dentro das terras dos meus avós, mas as casas ficavam afastadas umas das outras. Por isso, minha mãe e eu permanecemos morando na casa da minha avó. Cresci vendo Guilhermina humilhar minha mãe por qualquer bobagem. Às vezes, ela também descontava a raiva em mim. Quando eu era pequena, vivia levando cacetada. Ela gritava comigo por coisas insignificantes e dizia palavras muito cruéis. Minha mãe sempre tentava me proteger, me levando para outro cômodo ou me escondendo atrás dela. Depois se abaixava até a minha altura e falava baixinho, dizendo que tudo ficaria bem. Com o passar dos anos, percebi o quanto minha mãe suportava em silêncio. Minha avó era uma mulher extremamente difícil e cruel. Muitas vezes eu me perguntava como meu avô conseguia viver ao lado dela. Ele quase nunca interferia. Parecia um homem cansado, como se já tivesse aprendido que o melhor era permanecer calado. Lembro de uma madrugada em especial. Chovia muito forte. A água batia no telhado e fazia um barulho ensurdecedor. Minha mãe saiu correndo para recolher as roupas do varal porque minha avó a obrigou. Dizia que a culpa era dela por ter lavado roupa tão tarde. Guilhermina gritava da porta enquanto minha mãe corria debaixo da chuva. Eu observava tudo pela janela. O cabelo dela estava completamente grudado no rosto e os braços cheios de roupas pingando água. Enquanto isso, minha avó apenas assistia à cena, parada, de braços cruzados. Em outra ocasião, minha mãe preparou o almoço. Fez feijão e pães caseiros. Guilhermina experimentou um pouco, fez uma expressão de nojo e, sem pensar 2 vezes, pegou a panela e despejou toda a comida no balde dos porcos. Ela gritou que minha mãe não servia para nada e que nem cozinhar sabia direito. Minha mãe ficou imóvel. Não respondeu, apenas abaixou a cabeça e apertou as mãos contra o vestido. Eu queria defendê-la, mas era apenas uma criança e morria de medo daquela mulher. Naquele sítio também aconteciam coisas muito estranhas. No começo, achei que fossem apenas coisas da minha imaginação. Depois percebi que minha mãe também via. A primeira vez aconteceu numa tarde. Eu estava brincando no quintal dos fundos. Havia terra solta pelo chão e algumas galinhas ciscavam perto do galinheiro. Mais ao fundo havia várias árvores. Eram árvores antigas, altas e muito próximas umas das outras. De repente vi uma menina caminhando entre elas. Ela usava um vestido bonito, amarelo, com pequenas flores estampadas. Caminhava devagar, como se estivesse apenas passeando, sem nenhuma pressa. Fiquei observando porque nunca tinha visto outra criança por ali. Então ela levantou uma das mãos e fez um gesto para que eu me aproximasse. Não ouvi sua voz, apenas vi seus dedos me chamando. Dei alguns passos em direção às árvores, mas alguma coisa dentro de mim fez com que eu parasse. A menina nunca mostrava o rosto. Toda vez que eu tentava vê-la de frente, ela se escondia atrás de um galho ou mudava de posição exatamente quando eu mudava a minha. Era como se soubesse exatamente onde ficar para esconder o rosto. Não era exatamente medo, era aquela inquietação que sentimos quando percebemos que alguém está nos observando por tempo demais. Corri até minha mãe e contei o que tinha visto. Ela olhou para o quintal, examinou as árvores e depois voltou o olhar para mim com uma expressão séria. Disse que não havia nenhuma criança morando por perto. Naquele momento, imaginei que ela tivesse pensado que eu estava inventando tudo ou que fosse apenas fruto da minha imaginação. Mas alguns dias depois aconteceu outra coisa. Minha avó ficou furiosa com minha mãe. Não lembro exatamente o motivo, só me recordo da voz dela ecoando pela cozinha enquanto batia com força na mesa. Naquela noite ela nos obrigou a dormir do lado de fora, numa rede que ficava na varanda. Minha mãe não discutiu. Pegou um lençol fino e me deitou ao lado dela. Fazia muito frio. Quem morou no mato sabe do que estou falando.
Ela me cobriu com o único lençol que tínhamos. Eu sentia o corpo dela tremendo, mas mesmo assim ela me abraçava para tentar me aquecer. Pediu que eu fechasse os olhos e tentasse dormir, mas eu não conseguia. Estava deitada de lado, olhando para o quintal. A escuridão parecia muito mais forte entre as árvores. Então eu a vi. A mesma menina estava parada ao fundo. Dessa vez era noite e ela continuava usando o vestido amarelo com flores. Era possível distingui-lo apenas porque o tecido balançava suavemente com o vento. Sussurrei para minha mãe que ela estava ali. Minha mãe enrijeceu imediatamente. Sem dizer uma palavra, tapou minha boca com a mão e pediu que eu ficasse quieta. Foi naquele instante que entendi que ela também a estava vendo. A menina saiu um pouco mais de trás das árvores e vi que não caminhava como uma pessoa normal. Dava alguns passos curtos e parava, depois repetia o mesmo movimento. Parecia escutar alguma coisa que nós não conseguíamos ouvir. Sua cabeça permanecia inclinada em nossa direção. O corpo estava voltado para o quintal, mas seu rosto continuava completamente escondido pela sombra. Eu queria ver seu rosto, mas ao mesmo tempo desejava desesperadamente que ela não se aproximasse. Minha mãe me abraçou ainda mais forte. Senti sua respiração no meu pescoço. Ela estava rezando em voz muito baixa. A menina avançou mais alguns passos. Seus pés não faziam absolutamente nenhum barulho sobre a terra. Nem um galho quebrava sob seus passos. Foi isso que mais me assustou. Naquele sítio sempre havia algum som. Os grilos, as folhas, os animais presos nos currais. Mas ao redor daquela pequena menina tudo parecia silenciar. Ela parou bem no meio do quintal, então ouvi uma voz muito baixinha. Parecia vir dela, mas não posso afirmar com certeza. Era como uma criança falando atrás de uma porta. Muito distante. Muito suave. Não consegui entender nenhuma palavra, só um murmúrio quase imperceptível. Minha mãe começou a rezar ainda mais rápido. Apertou-me contra o peito e pediu que eu não me mexesse. O que mais me assustou foi a reação dela. Minha mãe era uma mulher forte e suportava todos os gritos de Guilhermina. Engolia o próprio choro para cuidar de mim, mas naquela noite ela tremia de medo. A menina não se aproximou mais. Continuou parada, com a cabeça voltada para nós. Depois deu um passo para trás. Em seguida, mais outro. Pouco a pouco desapareceu novamente entre as árvores. Mesmo depois que ela sumiu, minha mãe continuou me abraçando. Demorou muito tempo até voltar a falar. Perguntei quem era aquela menina, mas ela não respondeu, apenas olhou para as árvores e continuou rezando. Depois daquela noite, minha mãe passou a colocar água benta atrás das minhas orelhas todas as manhãs, antes de eu sair da cama. À noite, antes de dormirmos, fazia exatamente a mesma coisa. Molhava a ponta dos dedos, tocava minha pele com muito cuidado e em seguida fazia um pequeno sinal da cruz na minha testa. Eu tentei perguntar várias vezes quem era aquela menina. Minha mãe sempre respondia da mesma forma. Dizia apenas que era algo mau. Avisava que se um dia aquela menina me chamasse ou pedisse para eu segui-la, eu jamais deveria sair do lugar. Explicava que ela era um ser das trevas, mas eu ainda era muito pequena e minha mãe não conseguia encontrar uma maneira de me explicar exatamente o que aquilo significava. Mesmo assim, nunca esquecia aquelas palavras. Nos dias seguintes deixei de vê-la, mas ainda conseguia ouvi-la. Minha mãe fazia de tudo para que eu não me afastasse da casa. Pedia que eu tivesse cuidado e prestasse atenção por onde andava. Ela não podia me vigiar o tempo inteiro, mas quase sempre me observava da cozinha ou do quintal. Às vezes eu escutava passos entre as árvores. Eram passos leves, como se alguém caminhasse devagar para não chamar atenção. Em outras ocasiões, ouvia um gritinho. Parecia a voz de uma criança brincando bem longe, mas naquele sítio não havia nenhuma criança morando por perto. Eu olhava para as árvores e não via ninguém. Só os galhos balançando. Às vezes conseguia enxergar algo amarelo no meio do mato. Era muito rápido, um pequeno clarão, como se o vestido dela passasse por trás dos troncos e desaparecesse logo em seguida.
Aquilo me deixava extremamente nervosa. Eu sentia que aquela menina estava sempre por perto, mesmo quando não conseguia vê-la completamente. Até que certa noite minha avó nos expulsou do sítio. Lembro daquela noite como se fosse hoje. Eu estava jantando na cozinha. Tinha um prato de arroz com feijão cozido. De repente, ouvi alguma coisa quebrando na sala. Foi um estrondo e logo em seguida veio o grito de Guilhermina. Minha mãe entrou chorando. Seu rosto estava vermelho e ela caminhava depressa. Aproximou-se de mim e disse que iríamos embora imediatamente. Eu não entendi o que estava acontecendo. Minha avó vinha logo atrás, gritando tão alto que parecia querer que todo o sítio a escutasse. Foi a primeira vez que vi meu avô enfrentar Guilhermina para defender minha mãe. Ele pediu que ela se calasse e que aquilo já tinha passado dos limites. Mas minha avó respondeu com ainda mais gritos. Minha mãe não perdeu tempo. Pegou uma bolsa velha e colocou algumas roupas dentro, depois apanhou uma garrafinha e a guardou junto com as outras coisas. Em seguida, segurou minha mão e saímos do sítio sem olhar para trás. Eu chorava porque não entendia o que estava acontecendo. Tinha medo da escuridão. O mato parecia enorme quando caminhávamos entre os pastos. Minha mãe me puxava com força e dizia que já estava cansada de tudo o que Guilhermina fazia com ela. Entre lágrimas eu perguntava para onde estávamos indo. Ela respondia apenas que iríamos para muito longe. O que nenhuma de nós esperava era que naquela noite alguma coisa nos seguiria. Caminhamos durante vários minutos até nos afastarmos da casa. As luzes do sítio ficaram para trás e pouco depois desapareceram entre as árvores. Minha mãe me fez sentar sobre uma pedra para que eu me acalmasse. Ela estava desesperada, mas tentava respirar devagar. Fazia frio. Ela tirou uma peça de roupa da bolsa e a colocou sobre mim para que eu ficasse um pouco mais aquecida. Eu disse que estava com medo, pois as árvores ao nosso redor pareciam muito altas. Os galhos se juntavam sobre o caminho como se formassem um teto escuro. Minha mãe explicou que seria apenas por aquela noite. Garantiu que no dia seguinte chegaríamos à cidade. Depois, abaixou-se e pediu que eu subisse em seus ombros. Disse que me carregaria. Eu obedeci. Sentei sobre seus ombros e abracei sua cabeça. Ela continuou caminhando pela escuridão. Lá de cima, eu conseguia enxergar um pouco mais longe, mas quase tudo era feito de sombras. A lua iluminava algumas partes do pasto, o restante parecia uma enorme mancha preta. Eu sentia muito medo. Mesmo assim, tentei permanecer em silêncio e respirar com calma. Então alguma coisa chamou minha atenção pelo canto do olho. Virei o rosto e vi uma sombra ao nosso lado, movendo-se entre o mato. Não era possível enxergá-la direito. Parecia a silhueta de uma pessoa, mas havia alguma coisa estranha em seu formato. Era alta e larga demais, como se o corpo estivesse montado de maneira errada. Inclinei-me um pouco e falei ao ouvido da minha mãe. Disse que havia alguém no pasto. Ela pediu que eu ficasse calada. Sua voz soou nervosa. Foi então que entendi que ela também já tinha percebido que aquela coisa nos acompanhava pelo lado. Senti uma pressão terrível no peito e por alguns segundos tive dificuldade para respirar. A sombra mantinha o rosto virado em nossa direção. Mesmo sem conseguir enxergar seus olhos, eu sentia que ela me observava com muita intensidade. Fiquei tão nervosa que pedi para minha mãe me colocar no chão. Ela obedeceu imediatamente. Segurou-me pela cintura e me deixou no caminho. Passei a caminhar ao seu lado enquanto ela apertava minha mão. Minha mãe avançava cada vez mais depressa. Eu tentava acompanhar seus passos, mas o caminho era ruim e estava muito escuro. Havia pedras soltas e raízes saindo da terra. Então escutei a risada da menina. Foi muito clara. Hoje, já adulta, só de me lembrar daquele som sinto a pele gelar. Não era uma risada alta, parecia ter sido trazida pelo vento. Minha mãe apertou minha mão com mais força, soltou um pequeno gemido de medo e pediu que eu não desse atenção.
mas a voz da menina parecia se aproximar. Primeiro veio de algum ponto entre as árvores, depois soou atrás de nós, em seguida voltou a ser ouvida do outro lado do caminho. Era como se aquela criaturinha pudesse se mover sem tocar o chão. Minha mãe procurou alguma coisa entre as roupas e retirou a garrafinha. Era água benta. Ela me deu um gole e, em seguida, bebeu um pouco também. A água estava fria e tinha um gosto estranho. Depois colocou um pouco atrás das minhas orelhas. Molhou os dedos novamente e tocou a própria testa. Os passos começaram a soar cada vez mais próximos. O problema era que não pareciam os passos de uma criança. Os galhos se moviam ao nosso redor e curvavam-se com força, como se alguma coisa grande estivesse passando entre eles. Alguma coisa pesada. Minha mãe começou a rezar. Sua voz falhava, mas mesmo assim a oração saía firme. Ela ordenava que aquilo fosse embora. Pedia que nos deixasse em paz. Dizia em voz alta que aquela coisa não era bem-vinda. De repente senti uma rajada de vento ao meu lado. Virei o rosto e vi um corpo pequeno. Tinha mais ou menos a minha altura, mas aquela coisa não parecia uma criança. O que jamais esquecerei é que ela tinha chifres. Eu juro pela minha vida. Eram pequenos, escuros e saíam da cabeça de uma maneira estranha. A pouca luz da lua fazia sua pele brilhar. Era de uma cor escura e incomum, como se estivesse molhada por alguma substância preta. Seu rosto estava virado para mim. Os olhos tinham um brilho estranho, e o pior de tudo era que ela arreganhava os dentes. Não sorria como uma pessoa. Parecia estar mostrando a boca de propósito para me assustar. Dei um salto e me agarrei às pernas da minha mãe. Ela virou o rosto e também viu aquela coisa. Começou a gritar. Senti seu corpo inteiro tremendo. Em seguida, ela me pegou nos braços e começou a correr. Eu olhava para trás. A criatura havia permanecido parada no meio do caminho, mas apenas por alguns segundos. Depois, começou a avançar. Caminhava tranquilamente, arrastando as patas pela terra. Mesmo assim, não parava de nos seguir. Minha mãe corria como conseguia pelo mato. De repente, tropeçou e caiu comigo. Bati as costas contra o chão. Ela se levantou rapidamente e me colocou de pé da melhor maneira que conseguiu. Comecei a chorar. Estava com medo e sentia dor por todo o corpo. Minha mãe pediu que eu me acalmasse. Disse que estávamos perto da casa do meu tio. Tentei caminhar, mas minhas pernas tremiam demais. Embora minha mãe pedisse que eu fechasse os olhos, eu não conseguia parar de olhar para trás. Aquela coisa continuava vindo atrás de nós. No início parecia pequena, mas à medida que avançava, ficava cada vez maior. Começou a se parecer com a sombra que eu tinha visto quando estava nos ombros da minha mãe. Ela se movia com uma agilidade terrível. Não corria, mas seus passos eram largos e rápidos. Tinha mãos estranhas. Os braços se moviam de maneira torta, como se as articulações estivessem encaixadas nos lugares errados. Meu coração batia muito depressa. Fechei os olhos de medo. Minha mãe me pegou nos braços e me apertou contra o corpo enquanto continuava avançando pela escuridão. Apoiei o queixo sobre seu ombro. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Fechei os olhos, e quando os abri novamente, aquela coisa estava talvez a menos de 1 metro atrás de nós. Gritei como nunca havia gritado em toda a minha vida. Minha mãe sentiu meu corpo tremer e me apertou com ainda mais força. Entrei em um estado de pânico absoluto. Eu juro que o rosto daquela criatura estava muito próximo do meu. Sua face era brilhante e deformada. Tinha muitas rugas. O nariz era grande e estranho. Os olhos permaneciam completamente arregalados. Não sei explicar o brilho que havia em seu rosto. A luz da lua nem sequer batia diretamente nela. Mesmo assim, sua pele parecia refletir alguma claridade. Minha mãe continuava correndo como podia. Por alguns momentos, tive a impressão de que ela cairia novamente,
mas não parou de avançar. A criatura começou a emitir sons estranhos. Parecia que muitas pessoas falavam ao mesmo tempo. As palavras vinham de todas as direções. Eu não conseguia entender nada. Sentia apenas aquele murmúrio entrando na minha cabeça. De repente, minha mãe começou a gritar, pedindo que alguém abrisse a porta. Tentei olhar para a frente e vi a casa do meu tio. A casa estava escura porque ainda não tinha energia elétrica. Aqui preciso dizer que meu tio também não era uma boa pessoa com minha mãe. Em alguns aspectos, parecia muito com minha avó, mas naquela noite ele se preocupou. Escutei sua voz do lado de dentro, perguntando o que estava acontecendo. Minha mãe começou a bater na porta e explicou como conseguiu que alguma coisa estava nos seguindo. Ele abriu, nos colocou rapidamente dentro da casa e fechou a porta com força. Permaneci grudada ao corpo da minha mãe. Não queria olhar para fora. Naquela noite, meu tio nos ofereceu um espaço para ficarmos, embora praticamente não tenhamos dormido. Nós duas tremíamos. Qualquer barulho do lado de fora fazia com que abríssemos os olhos. Na manhã seguinte, bem cedo, minha mãe me pegou nos braços. Ela ainda estava com medo, mas saiu da casa e começou a caminhar em direção à cidade. Eu não entendia como ela tinha coragem de entrar novamente no mato depois de tudo o que havíamos visto. Sentia que aquela coisa poderia aparecer a qualquer momento, mas dessa vez nada aconteceu. Chegamos à cidade com o corpo cansado e as roupas cobertas de terra. Depois daquele dia, nunca mais voltamos às terras dos meus tios. Também não retornamos ao sítio da minha avó. Aquela foi a última vez que visitei aquele lugar. Minha mãe permaneceu durante alguns meses na cidade. Mais tarde, com a ajuda de uma conhecida, mudamo-nos para o norte do estado. Lá, ela conseguiu um emprego e pouco a pouco conseguimos seguir em frente. O que nunca conseguirei confirmar é o que nos seguiu naquela noite. Também não sei o que era aquela coisa que aparecia ao meu redor no quintal do sítio. Às vezes, ainda me lembro de seu rosto brilhante a menos de 1 metro do meu. Lembro-me dos olhos arregalados, dos dentes, dos pequenos chifres, e ainda sinto o mesmo frio no peito. Quando converso sobre isso com minha mãe, ela evita tocar no assunto. Recordar aquela noite a deixa muito incomodada, mas certa vez ela me contou no que acreditava. Disse que aquela coisa poderia ter sido uma energia nascida dentro do próprio sítio. Segundo minha mãe, Guilhermina carregava tanta maldade no coração que acabou atraindo alguma coisa sombria. Algo se alimentava de toda aquela raiva. Minha mãe acredita que era por isso que tantas manifestações aconteciam naquele lugar. Com o passar dos anos, ela me contou outras experiências que ocorreram naquele sítio, mas essas histórias serão contadas em outra ocasião. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Em 2014, eu levei minha então noiva, Sara, para uma pequena viagem até uma casa à beira de um lago, localizada a cerca de 4 horas e meia de distância de onde morávamos. Era uma casa alugada, isolada na margem do lago, com uma vista incrível e um clima que parecia extremamente tranquilo. Eu não tive a oportunidade de pedi-la em casamento de uma forma romântica, como durante uma viagem, por causa da correria que sempre fazia parte das nossas vidas. Aquela viagem acabou sendo como uma pequena lua de mel depois do pedido de casamento, algo que finalmente conseguimos planejar juntos. Quando chegamos à casa, ela parecia excelente. Estava muito bem cuidada, tinha janelas enormes e, pelo que conseguimos perceber olhando ao redor, não havia nenhuma outra cabana ou casa de lago por perto. Isso nos surpreendeu, porque imaginávamos encontrar várias construções espalhadas pela margem da água. Como chegamos tarde, apenas desfizemos as malas e fomos dormir. Na manhã seguinte, passamos boa parte do tempo perto da água, observando as pequenas ondas e conversando sobre a vida. Em determinado momento, Sara entrou na casa para usar o banheiro, enquanto eu permaneci na beira do lago esperando por ela. Não deve ter passado nem 1 minuto desde que ela entrou quando ouvi um grito atrás de mim.
Parecia ter vindo da frente da casa, ou talvez da mata que ficava logo atrás dela. Na mesma hora me levantei e saí correndo para verificar se Sara estava bem. Meu pensamento foi imediatamente para o pior cenário possível. Achei que alguém pudesse tê-la atacado ou que um urso tivesse aparecido. Sinceramente, eu nem sabia o que imaginar. Minha cabeça estava a mil e eu estava realmente apavorado, mas quando cheguei à frente da casa, não havia absolutamente ninguém. O lugar estava completamente silencioso e as árvores permaneciam imóveis. Foi então que ouvi a porta se abrir atrás de mim. Sara saiu e perguntou o que eu estava fazendo. Fiquei extremamente aliviado ao vê-la bem, mas ao mesmo tempo completamente confuso. Eu tinha acabado de ouvir um grito. Tinha certeza de que era uma mulher gritando desesperadamente em algum lugar próximo dali. Minha noiva disse que não tinha ouvido nada e que não fazia ideia do que eu estava falando. Passei mais alguns segundos olhando para a floresta, mas tentei deixar aquilo de lado e voltamos para a margem do lago. Quando nos sentamos novamente, expliquei com mais calma o que tinha escutado. Parecia realmente o grito de uma mulher, só que ali não havia mais ninguém por perto. O que uma mulher estaria fazendo sozinha no meio daquela floresta? Depois de pensar um pouco, Sara levantou um ponto que fazia sentido. Se realmente fosse alguém precisando de ajuda, essa pessoa teria corrido até mim ou até a casa. Além disso, certamente teria gritado mais de uma vez. Refleti sobre aquilo por alguns minutos e concordei que talvez eu simplesmente tivesse entendido errado. Então seguimos normalmente com o nosso dia. Ficamos do lado de fora por mais algumas horas. Depois entramos para almoçar e passamos o restante da tarde e da noite tomando alguns drinks na varanda com vista para o lago. Era um ambiente extremamente relaxante e ela parecia estar aproveitando bastante a viagem, que era o que realmente importava para mim. Por volta das 10 da noite, já completamente escuro e depois de provavelmente termos bebido além da conta, subimos para o quarto e fomos dormir. Sara adormeceu rapidamente, mas por algum motivo eu simplesmente não conseguia pegar no sono. Fiquei deitado, acordado, durante bastante tempo. Quando finalmente virei para olhar o celular, vi que eram 1h15 da madrugada. Resolvi então descer, assistir um pouco de televisão em silêncio ou fazer qualquer coisa até o sono chegar. O mais frustrante era que eu estava muito cansado. Mesmo assim, simplesmente não conseguia dormir. Desci até a cozinha, peguei um copo de água e fui para a sala. Liguei a televisão com o volume bem baixo e me deitei no sofá. Pouco tempo depois comecei a perceber o quanto estava me sentindo incomodado. As enormes janelas da casa não tinham cortinas nem persianas. Então a sensação era de que qualquer coisa ou qualquer pessoa poderia estar me observando do lado de fora, escondida na escuridão. Eu sabia que aquele pensamento era absurdo, principalmente por causa do isolamento daquele lugar. Mesmo assim, aquilo realmente estava me incomodando. Foi então que ouvi novamente o mesmo grito daquela mulher. Era exatamente o mesmo som que eu tinha ouvido durante o dia e parecia vir bem do lado de fora da casa. Levantei e fui até a janela. Encostei o rosto no vidro para tentar enxergar melhor. A floresta estava completamente mergulhada na escuridão. Nada se movia. Absolutamente tudo estava imóvel. Cheguei a pensar que se realmente houvesse alguém lá fora, eu pelo menos conseguiria ver algum vulto caminhando entre as árvores. Mas não havia nada. Depois de cerca de 1 minuto, dei alguns passos para trás, esfreguei o rosto e pensei que talvez estivesse enlouquecendo por causa do cansaço. Só que antes mesmo de conseguir voltar para o sofá, 3 batidas fortes ecoaram na porta da frente. Caminhei lentamente até a porta. Foi então que ouvi uma voz chamando do lado de fora. Era a voz suave de uma mulher. Pela maneira como soava, imaginei que ela tivesse pouco mais de 20 anos. Ela apenas dizia: "Olá, tem alguém em casa?" Sua voz tremia, como se estivesse perdida ou precisando de ajuda. Aproximei-me mais da porta, mas aquela sensação de que havia algo muito errado só aumentava. Ela chamou novamente e perguntou se eu poderia abrir a porta e deixá-la entrar. Então era ela quem estava lá fora. Pelo menos era isso que parecia.
O que mais me perturbava era que, pela maneira como ela falava, eu tinha a impressão de que ela sabia exatamente que eu estava atrás da porta. Como se tivesse me visto parado diante da janela minutos antes. Aproximei o rosto do olho mágico para tentar enxergá-la melhor. Ela não era nada parecida com a pessoa que eu imaginava encontrar. Era bastante alta e aparentava ser bem mais velha do que a voz fazia parecer. Não lembrava em nada uma jovem indefesa pedindo socorro. Além disso, ela não se movia. Permanecia completamente rígida, parada diante da porta. Depois de cerca de 15 segundos observando aquela mulher em absoluto silêncio, coloquei a mão na maçaneta, pensando em abrir apenas uma pequena fresta para entender melhor o que estava acontecendo. Mas no exato instante em que minha mão tocou a maçaneta, o braço dela se estendeu rapidamente e segurou a maçaneta do lado de fora. O movimento foi tão repentino que me fez dar um salto para trás. Era como se ela soubesse exatamente o momento em que eu estava prestes a destrancar a porta. Soltei a maçaneta na mesma hora. No mesmo instante, ela voltou a falar com aquela voz fraca e aparentemente indefesa. Corri para o andar de cima e acordei Sara. Assim que ela se levantou, ouvimos mais 3 batidas na porta lá embaixo. Porém, quando ela desceu comigo e olhou para fora, a mulher havia desaparecido. Aquelas 3 batidas foram a única prova que tive de que realmente havia alguém do lado de fora daquela casa. Felizmente, depois que contei tudo o que tinha acontecido, Sara acreditou em mim e concordou em me ajudar a arrumar todas as nossas coisas. Mesmo assim, esperamos amanhecer antes de ir embora. Hoje, mais de 10 anos depois, já casado com Sara, ainda penso frequentemente no que aconteceu naquela casa à beira do lago. Entre os gritos, a aparição daquela mulher e tudo o que aconteceu naquela noite, sinceramente não faço ideia do que realmente estava acontecendo naquele lugar. Não consigo deixar de imaginar o que teria acontecido se eu tivesse aberto a porta, ou mesmo se tivesse apenas destrancado a fechadura. Fico pensando no que eu teria visto, em como ela realmente era, ou se algo muito pior teria acontecido. Por segurança, não direi meu nome, mas trabalhei como motoboy na região de Japere, no Rio de Janeiro. Certa noite recebi um pedido já pago pelo aplicativo para uma área isolada e conhecida por assaltos. O endereço ficava depois de uma estrada de terra estreita e sem iluminação, onde o sinal do celular desapareceu. Após 15 minutos sem ver um poste ou outra construção, encontrei a casa marcada no mapa. Era a única casa no meio daquele lugar, cercada por mato e sem nenhum vizinho por perto. Tudo estava apagado, mas o portão e a porta da frente estavam abertos. Parei com a moto ligada, iluminei a varanda com o farol e liguei para o cliente. Então escutei um celular tocando lá dentro. Chamei 2 vezes e ninguém respondeu, por isso acendi a lanterna e me aproximei apenas para deixar a sacola ao lado da porta. Foi quando a luz alcançou um homem caído no chão da sala, de lado, com uma mancha escura perto da cabeça. O celular que eu estava chamando tocava dentro do bolso dele. Comecei a recuar sem conseguir tirar os olhos daquele corpo, até que chegou uma mensagem pelo aplicativo. Pode entrar, ele não vai atender. Larguei o pedido, subi na moto e fui embora sem olhar para trás. Liguei para a polícia e voltei acompanhado por uma viatura. O homem realmente estava morto, e segundo os policiais, aquilo havia acontecido pelo menos 2 dias antes. Não encontraram mais ninguém na casa, apenas a porta dos fundos aberta e marcas recentes de sapato no barro. Até hoje penso que quem fez aquele pedido estava escondido na escuridão, me observando diante da porta e esperando que eu entrasse. O Diário dos Pesadelos fica por aqui. Obrigado por ouvir até o fim. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, não vá ao escuro sozinho.